Fala, alunos do terceiro ano. Seguinte, aula 13, frente B, história aí, moçada. Bem, vamos lá, ó. Revolução Russa, gente, 1917. Então, tecnicamente é assim, ó. Pô, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, na aula anterior, e vocês vão ver que a Revolução Russa vai pegar bem ali assim, ó, 1917. Ainda estamos na Primeira Guerra Mundial. Então, tomem cuidado com isso. Porque daí todo o processo que vai vir aqui da Revolução Russa vai ficar no entre guerras também daí, tá? Então, cuidado com isso. Agora, vamos lá, gente. Antes de chegar na própria Revolução, que é em 1917 aqui, ó, a gente tem que dar uma passeada nessa transição da Rússia do século XIX para o século XX. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. A Rússia, basicamente, cara, nessa transição do século XIX para o século XX aqui, a Rússia é um grande feudo. Ou seja, basicamente aqui, ó, ela é um feudão. Deixa eu até pôr aqui, ó. É um grande feudo, um feudão. Então, basicamente, cara, a economia dela ainda é muito baseada numa estrutura totalmente rural. Um grande império ainda muito ligado àquele ruralismo, tá? Então, lembra aqui, ó, a ideia do feudalismo. Por isso que, tecnicamente, a gente fala assim, o feudalismo acabou no século XV. O modo de produção feudal acabou no século XV. Mas muito desses resquícios feudais ainda vão seguir na Europa, e aqui no caso da Rússia, até o século XX, beleza? Outra, gente, é uma nação ainda meio atrasada, por quê? Também, ó, se você pega a ideia do absolutismo, ele foi extinto lá no século XV, no século XVIII, na própria Europa. Aqui a gente continua com a ideia do absolutismo, ou seja, o absolutismo da família Romanov, ou seja, o czar Romanov e sua família. Então, pode ver, ó, centralização, a presença de um clero, no caso aqui o clero ortodoxo, russo, tá? O presença de uma nobreza também bastante parasitária, ou seja, aquela ideia ainda muito de aristocracia, de czarismo, de clericalismo, presente aqui do século XIX para o século XX, tá? Aí, a população, os camponeses, gente, muito camponês mesmo. Ou seja, a população, grande parte dela ainda está concentrada no campo. Existe indústria? Sim, tá aqui, ó. Os famosos petrogrados lá. Tem indústria, tem trabalhador, tem operário, claro que tem, mas é muito pouco ainda, gente. E basicamente, quando você pega esse processo industrial, que daí sim, nós temos que dar um mérito aí, ó. Coisa aqui do Nicolau Romanov, simplesmente essas indústrias ainda são muito ligadas a um capital estrangeiro. Então não é um processo de uma burguesia muito russa, não é um processo russo, nativo russo, tá? Tá lá, mas não é local deles, tranquilo? E daí, logicamente, gente, a base da economia ainda, a agricultura, tá? Então é um país que vive muito ainda da ideia do quê? Do consumo lá dos bens agrícolas. Aí, você soma tudo isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar isso aqui, gente, que tá dentro da nuvenzinha, ó. A formação de uma burguesia extremamente fraca, inoperante e, por sua vez, o quê? Um proletariado forte e organizado. Gente, aqui, logicamente, não adianta nem, quem faz militância, nem quem não faz militância. A ideia é, claro, as ideias marxistas, chegaram com tudo aqui nesse povo pobre, tá? Só que é um troço muito panfletário ainda, tá? Então, basicamente, isso que vai ser jogado para eles de forma bastante, desorganizada, tá? E daí, gente, seguimos aí nessa transição. Aí você pega a Rússia aqui, ó. 1902, 1903, gente, vai se criar dentro da Rússia a ideia da Duma, ou seja, de uma pequena, Assembleia, tá? Então, eles vão fazer lá uma espécie de um pequeno parlamento russo, que é essa Duma aqui. Aí, tecnicamente é assim, gente. Qual seria a função dessa Assembleia, desse parlamento russo? Limitar as ações do absolutismo, do czar. Então, pensem bem, ó. A ideia é como se fosse lá na Inglaterra do século XIII da Idade Média. Não, precisamos limitar essas ações absolutistas, essa nobreza parasitária e esse clero que não faz porcaria nenhuma. Beleza? Só que, gente, participa da Duma aqui, ó, muitos aristocratas. Então não é assim, vamos resolver os problemas de uma maneira ou de outra e já ir para agora, tá? Então você pode ver, ó, em 1903 ela é criada, em 1905, o negócio vai começar a ficar meio insustentável. Guardem bem esse ano de 1905 aqui pelo seguinte, gente, ó,
Aqui eles chamam do famoso ensaio geral, a quase revolução, ou seja, o processo que está lá em 17 já podia ter ocorrido aqui, beleza? E daí o que acontece? Basicamente a ideia é assim, gente, um ensaio geral. Isso aqui vai começar o quê? Por causa de uma greve. Uma não, né? Centenas de milhares de greves dos trabalhadores. E logicamente, gente, não importa se o cara era o trabalhador, se era o pessoal lá do couro assado Potemkin, a ideia ali justamente aqui das tropas do czar é descer a porrada em todo mundo. Então era extremamente violenta a ação do governo contra os trabalhadores. E daí o que acontece? Isso aqui foi tão impactante, que eles passaram logicamente o quê? A utilizar isso como símbolo, o famoso Domingo Sangrento, tá? Então nós temos Domingo Sangrento aqui, temos Domingo Sangrento lá também no Irã de 1970 lá daí, tá? Agora, gente, por que a coisa estava tão feia dentro da Rússia? Já pela própria estrutura dela de uma indústria fraquíssima, tá? Agora, também a gente tem que pegar assim, gente. Lembra quando eu falei para vocês lá da aula de imperialismo? A era Meiji do Japão. Então, a partir lá dos anos 1870, o Japão foi se industrializando, o Japão foi fazendo investimentos, cara, o Japão foi crescendo, o Japão, cara, se transformou numa grande potência imperialista na Ásia. E, logicamente, o quê? Além da China, da Coreia e outras regiões, o Japão também vai tretar com o quê? Com a Rússia. Agora, gente, o legal é a grande Rússia, mais grande, gigante mesmo territorialmente, perdeu para o quê? O pequeno Japão. Então, isso aqui vai aumentar a crise política inteira, a crise econômica inteira, que vai acabar o quê? Fortalecendo e sendo combustível aqui para esse ensaio geral de 1905, tá? Então, daí agora sim, vão dentro da cabeça de vocês. 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A crise política pegando, a crise econômica pegando, ou seja, simplesmente o quê? O czar agindo, cara, com um extremo rigor, cara, nas vilas, nas cidades, contra os trabalhadores, contra os marinheiros, contra tudo isso. Pode ficar pior? Pode, gente. Aí o que acontece? No ano de 1914 explode a Primeira Guerra Mundial, tá? Gente, por que eu estou falando isso? Porque daí explodiu a Primeira Guerra Mundial, tentem lembrar lá, era o pan-germanismo contra o pan-eslavismo, ou seja, pan-eslavismo, a Rússia, eslavo, tá? Aí o que acontece? A Alemanha foi invadindo os territórios do Império Russo e foi libertando, libertando todo mundo. Isso vai forçar o quê? A Rússia a entrar na guerra em 1915, ou seja, o que estava ruim para eles, gente, vai ficar muito pior, ou seja, mais gastos com uma guerra inútil, mais crise política e mais crise econômica. E isso vai aumentando o quê? O atrito, cara, entre todas as classes sociais, entre todos os partidos, a ideia de oposição ao czar, tá? Aí é que entra o negócio, gente. Maior atrito entre os partidos. Se vocês forem pegar de verdade, isso aqui não é um partido e isso aqui não é um partido, tá? Isso aqui são alas de um partido, beleza? Mas pode ver que até nas questões mesmo de vestibular, os caras põem lá assim, Partido Menchevique e Partido Bolchevique. Agora ficou comum, cara, chamar de Partido Menchevique e Partido Bolchevique. Mas na verdade são alas, cara, de um mesmo partido, tá? Uma espécie de um partido social que existia lá. Aí sim, existe o partido da aristocracia. Gente, o partido da nobreza, fortíssimo também, tá? Fortíssimo, grande poder político, grande concentração de terra, tudo que você pensar em relação ao quê? A nobreza aqui. Mas vamos lá falar desses dois aqui, gente. Então é o seguinte, a ideia social deles lá se dividiu aqui entre mencheviques e bolcheviques pelo seguinte, gente. O menchevique seria o partido o quê? Da minoria burguesa, tá? Então, tecnicamente, você pega lá Kerensky, por exemplo. Então, simplesmente é o partido da burguesia. O bolchevique já seria o quê? O partido da maioria, ou seja, dos trabalhadores, operários e tudo mais que tiver lá, ou seja, os proletários. Diferença básica aqui dessas duas alas aqui, gente. Esse pessoal menchevique aqui, eles também eram contra o czar. Eles queriam também uma revolução, só que eles queriam uma revolução nos moldes da Revolução Francesa. Ou seja, que primeiro houvesse o quê? Uma revolução burguesa
para depois se consolidar um processo mais para frente. O bolchevique não está nem aí, gente. O bolchevique já é muito mais radical, tá? Então a ideia deles aqui, ó, não era ter uma revolução burguesa, e sim já o quê? Uma revolução proletária. A instalação da ditadura do proletariado e tudo que cerca isso aí. Aqui seria uma revolução lenta, em etapas, e aqui já uma coisa direta para o trabalhador, o quê? Entrar em ação. Beleza, gente? Se vocês pegarem lá a própria ideia do marxismo, vocês vão ver assim, ó, o próprio Marx dizia, para que desse certo a revolução socialista em algum país, ia ter que ter o quê? Uma burguesia já estabelecida. Isso não é eu que estou falando, não. Isso é o próprio Marx que escreveu, que falou, tá? Beleza. Agora, gente, pensem, ó, o bicho torando todo esse processo aqui. Muita discussão política. A Duma basicamente não funciona, gente, porque é um sistema absolutista. Aí, em 1917, não tenho o que dizer. Putz, revolução. Só que vai aparecer que tipo de revolução? A Revolução de Fevereiro, gente, é uma revolução o quê? Menchevique. Por isso que vocês veem muitos livros, muitos artigos mesmo, ó. A Rússia teve a sua revolução burguesa, porque o menchevique era a ala o quê? Burguesa. Então você vai ver lá a ideia da liderança burguesa com o apoio dos sovietes. Aí é que é o negócio, gente, ó, para vocês verem bem o sentido da palavra revolução, que vai ter participação das outras classes sociais aí. Tanto que os soviéticos estão o quê? Apoiando a Revolução Burguesa de Fevereiro. Ó, acompanhe bem aqui, ó, fevereiro, tá? Quem são os soviéticos? Gente, são os camponeses, os soldados e, logicamente, o quê? Os trabalhadores urbanos. Então, é o foice e martelão e estrela. É o comitê, tá? Isso aqui é mais importante que qualquer partido ali, gente. Qualquer ala, qualquer porcaria que tivesse. Isso, cara, é o poder depois. É só vocês lembrarem do nome lá depois, ó. União das Repúblicas Socialistas dos Sovietes, tá? Então, isso aqui era importante. Bolchevique, Trashevik, pouco importa, tá? Aí o que acontece? Simplesmente o lance é, os soviéticos apoiaram a revolução com a ideia que a Rússia saísse da guerra. Não, a gente apoia vocês tiram a família Romanov do poder, coloca lá o príncipe Lvov lá e já o quê? Simplesmente retirem a Rússia da guerra. Só que isso não aconteceu, gente. A Rússia aqui, ó, permanece na guerra, ou seja, permanece na Primeira Guerra Mundial, gastando pra caramba, morrendo russo pra caramba, ou seja, uma tragédia. Então, você pode ver, gente, ó, fevereiro, agora a gente vai para abril. Em abril, o amigo Lenin cria as teses de abril, gente. Então, ó, abril de 1917. Abril vem depois de fevereiro, tá? Aí o que acontece? No discurso que ele vai fazer, gente, o ex-exilado Lenin aqui, ó, simplesmente ele vai dizer, gente, queremos a Rússia fora da guerra. Em abril ele falou isso, hein? Ó, nós queremos o quê? Reforma agrária. E nós queremos o quê? Simplesmente empregos e indústrias para os trabalhadores, ou seja, geração de empregos. Então, se resume todas as teses de abril lá, volto eu a falar aqui, ó, em paz, terra e pão. Ou seja, a ideia está esquentando muito e esse governo que tinha aqui antes, gente, esse governo menchevique aqui, aliado lá simplesmente ao príncipe Lvov, não está dando muito certo. Tanto que, ó, de abril a outubro, nada da noite para o dia, gente, ó, abril, outubro, vai acontecer o quê? A revolução final, que é a famosa revolução o quê? Bolchevique. Então, daí o que acontece, gente? Quem vai liderar? O Lenin. Então, tira-se toda a ideia do que? Do governo menchevique que está aqui, não era a família Romanov que estava, gente, já era simplesmente o quê? O governo bolchevique aqui, lá do príncipe, tá? Aí tira, e logicamente o quê? O Lenin instala o governo dele, gente, o governo socialista, tá? Pode ver, ó, já em novembro ele retira a Rússia da guerra, assina a famosa Paz Brest-Litovsk, tá? Então o que acontece? Pô, uma das primeiras medidas do Lenin, não, eu vou lá e faço a paz com a Alemanha, tá? Então, o pan-germanismo e o pan-eslavismo agora estão fazendo as pazes aqui, ou seja, assinaram aqui o Tratado de Paz. E daí o que acontece, gente?
Já nessa primeira parte aqui, ele começa o quê? Um processo de estatização. Ou seja, bancos, indústrias, comércio, tudo passa a ser estatizado. Simplesmente o quê? Faz uma reforma agrária, né? A famosa culaquização que vai ter lá daí, beleza? Ou seja, distribuição das terras e tudo mais. Então o que acontece? Ele está fazendo o quê? A obra do socialismo aqui. Está fazendo a obra da divisão, a obra da igualdade. Porém, gente, fracassou. Ou seja, a ideia dele aqui, justamente, principalmente aqui da reforma agrária, ligada às fazendas aqui, e toda a política que ele está introduzindo aqui, gente, foram um baita de um fracasso. Tanto que vai o quê? Transformar a Rússia num caldeirão, um barril de pólvora. Aí ele vai ter que o quê? Radicalizar o processo, que é a instalação do comunismo de guerra, tá? Então, basicamente, se decreta um estado de sítio, um controle de preços, tudo isso porque a economia o quê? Está horroroso, está tudo simplesmente o quê? Se transformando num grande inferno dentro da Rússia. Pior do que já estava lá atrás, gente, beleza? Agora, o lance é assim, gente. Dependendo da questão que eles pegaram lá para vocês, poxa, mas por que não está dando certo o processo econômico dele aqui? Tá? Poxa, por que simplesmente não deu certo aqui? Caramba, gente, aí é muito simples de explicar. Claro, se você pega o pessoal mais radical e vai dizer, o Lenin é burro mesmo. Não tem nada a ver com burrice, gente. Tem a ver com todo o processo que está acontecendo aqui, tá? A economia já estava uma merda. Então, imagina só um cara que vai entrar tecnicamente como presidente aqui agora, pegou o cara um país totalmente estilhaçado. Então, já é difícil você recuperar. E pior, gente, o lance ele entra no poder e está acontecendo aquilo que a gente chama o quê? A guerra civil. Então, o que acontece, gente? Guerra civil, não é à toa que eu coloquei dentro da nuvenzinha para vocês aqui. Mas alunos geralmente têm a mania de errar, porque eles pensam que guerra civil é bolchevique contra menchevique. Não é, gente. Guerra civil não é entre bolchevique e menchevique. Guerra civil vai ser o quê? O Exército Vermelho Bolchevique, tá? Do Trotsky lá, bonitão, contra o pessoal da aristocracia, os russos brancos, que apoiavam o quê? A nobreza, a monarquia. Beleza? Então o que acontece? O russo branco contra o russo vermelho. Vamos matar esses russos vermelhos aí porque eles mataram simplesmente a família Romanov. Então, essa é a ideia da guerra civil. Agora pense, gente, tem gente que fala em guerra civil e até hoje, no século XXI, burrice. Uma guerra civil detona mais ainda o quê? A nação. Então, o que já estava uma merda vai se transformar o quê? Numa grande merda, num universo de cocô, numa galáxia de bosta. Beleza, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, ó. Tá na moda, pode rolar para vocês uma questãozinha aí. Valeu? Aí a gente já continua no Lenin na próxima aula. Um abraço a todos.